versículo 6. Velho Testamento, Joel 2, 6. Espírito Santo, abre o nosso entendimento, fala conosco. Queremos ouvir a Tua voz, compreender claramente a Tua palavra e a Tua vontade. Que não seja tese de homens, nem sabedoria humana, terreno ou natural, mas que seja o Senhor, puramente, pela Tua graça e misericórdia, falando aos nossos corações. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Amém. Amém, igreja? Amém. Preste bem atenção, não deixe nada tirar a sua atenção agora, porque é um momento sagrado, é um momento da palavra, chamado ao arrependimento. E o profeta Joel, ele diz assim, diante deles, no versículo 6, capítulo 2, versículo 6, diante deles, povos se contorcem, angustiados, todos os rostos ficam pálidos de medo, eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados, todos marcham em linha, sem desviar-se do curso, não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente, avançam por entre os dardos, sem desfazer a formação, lançam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha, sobem nas casas como ladrões, entram pelas janelas, diante deles a terra treme, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem, as estrelas param de brilhar, o Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército, como são poderosos os que obedecem a sua ordem. Como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? Então, esse profeta, a maioria dos homens de Deus são solitários, porque os homens de Deus, eles têm que tomar uma decisão em suas vidas. Geralmente os homens de Deus, quando recebem um chamado, e esse chamado é confirmado em seus corações, por mais que por algum tempo em suas vidas eles não percebam isso, há muitos homens de Deus ainda dormindo, não se aperceberam da responsabilidade do chamado, homens e mulheres. Mas quando o Espírito Santo os toca de uma maneira que despedaça o jugo, quando a unção do Espírito vem, revela aos homens e mulheres de Deus a verdadeira vontade e o querer de Deus para as suas vidas. E aí eles compreendem muito bem quando Jesus disse no Evangelho de Marcos 8,34: se alguém quiser ser o meu discípulo, se alguém quiser me acompanhar, me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Então, estes homens e mulheres de Deus, eles se tornam solitários, porque eles começam a falar mais com Deus e menos com os homens. Eles começam a se preocupar não mais com a reputação deles, mas com o caráter. Homens e mulheres de Deus,
Eles já não se preocupam mais com o que vão pensar, com o que vão falar, com o que vão achar, com o que o povo está falando ou dizendo. Quem vai gostar, quem não vai gostar, quem vai trair, quem vai abandonar, quem vai se afastar, falsos amigos, ingratos. O homem de Deus, a mulher de Deus, quando se apercebe da responsabilidade do seu chamado, então eles mergulham nas águas de Deus, nas águas do Espírito. Eles entram na fornalha, eles começam a observar a vida de homens, como diz em Hebreus 11, dos quais o mundo não era digno, homens e mulheres. Homens que sozinhos venceram exércitos, subjugaram reinos. Alguns foram cerrados ao meio, mas não negaram a fé. Outros foram queimados, incendiados, vivos. Alguns foram jogados à cova dos leões, porque oravam 3 vezes ao dia. A exemplo de Daniel. Outros que estavam ganhando dinheiro na província de Babilônia, por não se dobrar diante de uma imagem de escultura, não temendo aos homens, mas temendo a Deus, não fizeram isso, foram parar em fornalhas e fogo ardente. Então esses homens viram os céus se abrindo, fogo descendo, o rio Jordão se abrindo, o mar vermelho se abrir diante deles. Esses homens e mulheres viram ressurreição de mortos acontecendo. Eles viram paralíticos, coxos, aleijados, cegos, surdos, mudos sendo curados. Esses homens e mulheres de Deus, eles ouviram a voz de Deus em seus corações, ouviram a voz audível de Deus. Deus se revelou a alguns deles. Eles viram o Shekinah do Senhor. Eles receberam a revelação da glória de Deus. Deus se manifestou pessoalmente a eles. Mulheres desesperadas como Ana, que entrou no templo e Deus ouve oração de desespero. Se você quer ser ouvido por Deus, não ore com arrogância, não ore pensando que você é melhor do que o bêbado que está na rua, do que aquele que está no presídio, que você, por viver uma vida politicamente correta, você não é pecador por natureza. Então, alguns deles fizeram orações desesperadas. Abraão disse: é o meu escravo que vai ser meu herdeiro. Ana chorava tanto no templo que o sacerdote disse: essa mulher está embriagada. Eu não estou embriagada, eu estou em amargura de espírito. Uma mulher como Esther, que se tornou rainha, disse: se perecer, pereci. Homens como Sadraque, Mesaque e Abednego, que disse para o rei Nabucodonosor: se o Senhor quiser nos livrar, Ele há de nos livrar. Se Ele não quiser, está tudo bem. Se perecer, pereci. Foram estes homens e mulheres que chamaram a atenção de Deus. Um deles foi o profeta Joel. O profeta Joel. Alguns homens de Deus choraram muito, e esse profeta Joel chorou muito, porque ele viu o avivamento, o Shekinah de Deus sendo manifesto na vida de um povo que estava morto, frio, rebelde. Na época do profeta Elias, ele era menino, ele conheceu o profeta Elias. Esse homem teve 71 anos de ministério. O profeta Joel. O profeta Joel, quando era menino, ele acompanhou o ministério de Elias, depois acompanhou o ministério de Eliseu. E o nome dele é muito bonito, Joel. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Nos anos
830 anos de Cristo. Joel, conhecido como um profeta do avivamento. Olha aqui que coisa maravilhosa. No primeiro capítulo, são 3 capítulos que você vai perceber que tem o livro de Joel. O primeiro capítulo, ele avisa o povo que por causa do desprezo que o povo deu a Deus, cada um cuidando da sua própria vida, cada um fazia o que queria fazer, as pessoas comiam, bebiam, sorriam, desfrutavam do cereal, do trigo, do vinho e do óleo que tinha em fartura, em abundância. E o que é que eles faziam? Se embriagavam, se prostituíam, eles andavam em festas, em orgias, eles andavam, cada um cuidando da sua própria casa, e começaram a desprezar a casa de Deus, começaram a desprezar a obra de Deus. Ninguém tinha mais tempo para Deus por causa da prosperidade que o próprio Deus havia dado. E o que é que eles fizeram? Alianças com outros povos, e começaram a fazer rituais que eles aprenderam com outros povos, e começaram a consultar espíritos malignos, começaram a adorar imagens de escultura e desprezaram a Deus. Mas aparentemente tudo estava bem, tudo ia bem, nada acontecia de errado. Quantas pessoas vivem assim? É o sono espiritual, ela não percebe até que o mal vem repentinamente, adoece e morre, repentinamente vem um problema na família, no casamento, repentinamente o mal vem e devasta. Então, o desprezo daquele povo foi tão grande por Deus, que se levantou uma nuvem de gafanhotos. E aí, eram 80 espécies de gafanhotos, dos quais só 4 deles já haviam devastado toda a terra: o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Quando esses gafanhotos vieram, a primeira coisa que esses gafanhotos fizeram foi atacar o trigo, o cereal. Ora, nós sabemos que o povo de Deus, o povo de Israel, não vive sem o tradicional pão. O pão está desde lá de Gênesis, com o suor do teu rosto você vai extrair o seu sustento, o pão da terra. Jesus falou sobre o pão. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Jesus disse: eu é que sou o verdadeiro pão, o pão vivo que desceu do céu. Glória a Deus. Então, quando os gafanhotos vieram, devastaram o trigo. E é com o trigo que se faz o pão. Quando os gafanhotos vieram, também atacou a vinha que produz o vinho. Quando os gafanhotos vieram, atacaram a produção da oliva. Então já não tinha mais o pão, já não tinha mais o vinho, e já não tinha mais o óleo, o azeite. E até hoje são em Israel elementos principais. O pão é um alimento universal, o pão cotidiano, o pão de cada dia. O vinho, Jesus transformou água em vinho. O pão representa a palavra, representa Jesus. O vinho é a alegria. A Bíblia diz que o vinho alegra o coração. E o óleo, o Espírito Santo. Aleluia. Então, o vinho também era usado para colocar no ferimento de espada. O óleo era colocado de uma forma medicinal para cicatrizar o ferimento. O óleo também era usado para iluminar as cidades. Então, além de
de ter sido atacados por esses 4 gafanhotos, que mexeu com a estabilidade daquele país, com a economia do país. E todos os cidadãos começaram a pagar muito caro por isso. A carestia, a inflação, tudo mudou. A realidade daquele povo, tudo mudou. E aí vieram então os inimigos, um grande exército, um exército famoso, um exército que quando entrava num país, matavam os meninos, deixavam as meninas vivas, estupravam as mulheres e matavam os homens, e escravizavam os mais jovens e matavam os mais velhos, e exterminavam a linhagem dos reis. Um grande exército destemível que marchava e nem se desviava com medo dos dardos. Esse exército estava marchando contra o povo de Judá e de Jerusalém. Então, os problemas começaram a surgir. E por quê? Por causa dos pecados daquelas pessoas. Então, quem que estava sofrendo? Estava sofrendo quem havia cometido os pecados, mas também os inocentes estavam sofrendo. E esse profeta, ele então tem uma dura tarefa de convocar o povo de Judá, o povo de Jerusalém, a se arrepender, um arrependimento nacional, e a confessar os seus pecados, a pedir perdão a Deus e a chorar. E ele então diz que os sacerdotes também deviam se arrepender, porque havia corrupção, o altar estava corrompido, fazia-se a obra de qualquer maneira, não havia temor, havia alianças, políticas. Os sacerdotes estavam presos e o povo estava preso. Sabe o que acontece? É que muitos de nós temos que nos libertar de muitas coisas deste mundo. Por isso que Paulo disse: o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém. Porque Paulo, o que Paulo descobriu? Ele descobriu que ou você vive uma vida cristã autêntica, ou você vai ser apenas um religioso frequentando uma igreja. Essa igreja ou vive uma vida cristã autêntica, ou é apenas um encontro, um clube onde se fala de religião, onde se fala de Deus. Talvez foi por isso que o profeta João Batista, quando ele foi chamado por Deus, João Batista, ele poderia ter ido pelas vias naturais de um filho de um sacerdote, porque o pai de João Batista era sacerdote, e no ano em que ele foi sorteado, que era o costume fazer um sorteio, porque anualmente alguém, um sacerdote, entrava no templo, subia no altar e subia no lugar sagrado chamado Santo dos Santos para oferecer sacrifícios. E foi aí que Deus falou com ele. Ele já era idoso, Zacarias era idoso, Isabel, além de idosa, era estéril. Ela tinha um grau de parentesco com Maria, mãe de Jesus, mas a Bíblia não deixa claro que grau era esse. Não deixa claro. Então, há quem diga que eram primas e que João Batista era primo de Jesus. E nós sabemos que quando Isabel ficou grávida e o
o pai de João Batista, ele duvidou desse milagre, porque já era idoso, e a mulher, além de idosa, era estéril. Ele ficou sem falar durante um tempo, ficou mudo. E aí passaram-se 9 meses até ele voltar a falar. Quando a criança nasceu, interessante que Deus falou fortemente com eles por intermédio de sonho. Você de repente não acredita em sonho, mas Deus adverte através de sonho, Deus fala através de sonho, Deus fala com voz audível, Deus usa alguém para falar, Deus fala através da Bíblia, Ele faz do jeito que Ele quer fazer. Então, Deus deu livramentos a Jesus, exortando José através de sonhos. Até para José receber Maria como esposa, foi através de sonhos que Deus revelou a ele. Então João Batista, quando nasceu, havia uma tribo de sacerdotes chamados os essênios. Os assênios, eles por motivo de ver, eles viram tanta corrupção no meio dos sacerdotes, os sacerdotes ligados, compromissados com o governo e manipulados pelo governo, e a casa de Deus financiada pelos reis que estavam desviados da vontade de Deus, da lei de Deus, que um grupo de sacerdotes saíram de Jerusalém e foram morar próximo ao Mar Morto, na região do deserto da Judeia. E aí, este homem de Deus, João Batista, a história dele diz que ele foi levado pelos pais. Ele poderia ter sido criado em casa, ter feito o curso de teologia dos levitas, que ele era da tribo dos levitas. Ele tinha que fazer um curso sacerdotal, aprender a teologia para se tornar um sacerdote. Mas isso não aconteceu. Ele foi para o deserto e passou no deserto aproximadamente 30 anos de idade. Depois aparece João Batista pregando arrependimento, numa época de crise, numa época difícil, onde o Império Romano dominava o povo de Deus, havia corrupção, havia maldade, como em todos os tempos até os dias atuais. Não é diferente nos dias atuais. E quando Jesus dá testemunho de João Batista, ele diz: o que vocês foram ver no deserto? Vocês foram ver um caniço agitado pelo vento? Porque nessa região do Mar Morto há muitos caniços. E também por causa do Rio Jordão, é a região onde está o Rio Jordão, onde está o Mar da Galileia e o Mar Morto. Então há aquela brisa e aquele vento que vem da banda do mar. É deserto, mas a ventania é muito grande, e há caniços, e os caniços ficam agitados, e Jesus diz, pergunta a eles: vocês não vieram ao deserto, não foram ver os caniços, vocês foram ver João Batista, vocês foram ver o profeta, vocês foram ver alguém cheio do Espírito Santo. Amém? Vocês foram ver um homem que dos nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Amém? Joel, que tempo difícil para Joel também, porque esse homem tinha que anunciar ao povo de Deus a verdade de Deus. E ele chega para as pessoas, e eles reúnem as autoridades, ele reúne os bêbados, ele reúne aqueles que estavam em lua de mel. Largue tudo, é mais importante isso, porque é o futuro de vocês, é o futuro dos vossos filhos. Está vindo um grande exército, vai destruir tudo. Além desses gafanhotos que já vieram, são 4,
são 80 espécies que estão vindo. São 80 espécies de gafanhotos que vão devastar mais ainda toda a terra. E ainda por cima vai vir esse exército e vai destruir vocês. E ele apresenta o plano de Deus. Ele apresenta o projeto de Deus para restaurar aquelas pessoas. Hoje não é diferente. Às vezes você pensa assim: eu sou um cristão, eu já estou liberto, eu já aceitei Jesus, eu já estou liberto, ou eu já fiz uma campanha de libertação. A verdade é que os profetas, os sacerdotes, os ministros, o povo, todos nós, todos os dias, temos que nos libertar de algumas coisas que o Espírito Santo mostra que desagrada ao nosso Deus. E que muitas das vezes, por não obedecermos, perdemos o temor, perdemos a sensibilidade, já não conseguimos mais detectar. E sabe por que não detectamos? Porque tudo vai aparentemente bem. Ainda não veio os gafanhotos, não vieram. Ainda o exército não colocou o pé na sua porta, no seu caminho. Então está tudo aparentemente bem. Alguns estão dormindo, não estão se apercebendo de que muitas das vezes já não são mais aquelas pessoas que eram, já não tem mais o temor que tinha, já não tem mais o respeito que tinha, já não tem mais o desejo, a sede de Deus que tinha. Já não se preocupam mais, se machucam pessoas, se prejudicam pessoas, já não se preocupam mais, sabe, com sua vida, se o que ela faz está de acordo com a vontade de Deus, se ela está no centro da vontade de Deus ou não. Então o que acontece? Ela vai vivendo a vida dela, ela vai vivendo, está comendo, está bebendo, tem o pão, está faltando o pão não? Tem o vinho que alegra, tem a alegria, sabe? Tem o óleo, está na igreja, está tudo bem, glória a Deus, obrigado Jesus. E ela acha que é isso, ela acha que de repente é só isso que Deus tem para ela. Ela não procura saber o que é que eu devo fazer para o Senhor, o que é que o Senhor espera de mim na terra, o que é que o Senhor tem para mim, ó Deus. O que é que eu posso fazer? O Salmo 132 diz que Davi, ele disse: Senhor, a partir de hoje eu prometo ao Senhor, como eu prometi, porque ele prometeu fidelidade, quando ele confessou o pecado dele no Salmo 32 e no Salmo 51, ele disse: eu prometi fidelidade a ti, e eu vou dizer uma coisa para o Senhor: eu não vou dormir, eu não vou dar descanso às minhas pálpebras, eu não vou comer direito, eu não vou nem entrar no meu quarto para dormir, enquanto eu não fizer uma